Olá, meu nome é Júlia Maciel, sou estudante do primeiro período de Direito da Unitins e através desse vídeo irei apresentar o trabalho de História e Antropologia Jurídica. Irei falar sobre o livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, e o tema escolhido foi Razões Desencontradas. Darcy Ribeiro foi um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve. Ele foi antropólogo, sociólogo, escritor e também político. Ele dedicou grande parte da sua vida a estudar a formação do povo brasileiro, pois ele queria entender de onde viemos, quem somos e como que a mistura de vários povos moldou a nossa identidade. Na introdução do livro, ele explica que a identidade brasileira nasceu de uma mistura entre os indígenas, portugueses e africanos. Com eles herdamos línguas, crenças, modos de viver, tradições, mas essa união não foi tão harmônica. Ela aconteceu por meio da exploração, violência e desigualdades, que ainda continua no Brasil até hoje. No capítulo Razões Desencontradas, como o próprio título já nos leva a entender, desde a origem os interesses de diferentes grupos estavam em conflitos, porque os portugueses buscavam uma coisa enquanto os indígenas queriam outras, e os africanos que apenas foram trazidos como escravos sem escolha alguma. No decorrer desse capítulo, Darcy mostra como os indígenas resistiram até o limite para defender o seu modo de vida, mas que apesar de lutarem com coragem, enfrentaram um inimigo mais organizado que eles, os portugueses, que tinham armas de fogo, canhões e estratégias de guerra superiores. Por isso, para os indígenas, a colonização europeia representava a perda da liberdade e a desumanização como bestas de carga. É importante citar que os jesuítas tiveram um papel nesse processo. Figuras como Nóbrega e Anchieta criaram um plano de colonização onde se usava argumentos religiosos para justificar a submissão indígena. Porém, na prática, isso resultou na destruição de centenas de aldeias. Mas, além das guerras e da violência, houve um outro fator que foi devastador, que foram as epidemias trazidas pelos colonizadores. Doenças desconhecidas pelos indígenas que mataram milhares deles, despovoando regiões inteiras, como por exemplo na Bahia, onde quase 40 mil indígenas morreram em uma única epidemia de varíola. Darcy também destaca os conflitos entre colonos e jesuítas. Enquanto os colonos buscavam escravizar diretamente os indígenas, os jesuítas preferiam reuni-los em missões para catequizá-los e controlá-los. No entanto, apesar dessa diferença de abordagem, ambos os caminhos levaram à perda de autonomia e à destruição da cultura indígena. Portanto, podemos concluir que nesse capítulo Razões Desencontradas, mostra que o Brasil nasceu de um processo duro e contraditório, que foi marcado por resistência, destruição, encontros e desencontros, violência e mistura. É desse passado que surge o povo brasileiro. Entender isso é fundamental para compreender as desigualdades que infelizmente ainda persistem até os dias de hoje na nossa sociedade.